Se você não acompanhou o barraco de Revista Época, talvez você não saiba que eu sou Gabriel Estrela. E já fiz esse negócio de comentar a matéria aqui antes. O de hoje não é tão ruim quanto, mas também não foi muito bacana. Curte esse vídeo, já prepara a mãozinha aí pra comentar, já copia o link pra compartilhar e vamos falar sobre essa matéria da revista Folha? Não é uma revista, é um jornal, né? É um jornal. Não parece. Tá! Achou que Gabriel tava confuso? Mas ele tava preparando um shade. Mentira, eu tava confuso e transformei num shade. Não se preocupem, grãozinhos. O negócio não é bom, mas também não é uma revista época. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo com a seguinte manchete. Em SP, 1 a cada 4 homens que transam com homens tem HIV, revela estudo. A matéria em si não chega a mentir evidências científicas como fez o pessoal lá da época. Mas ela constrói uma narrativa e ela constrói uma lógica na apresentação de evidências científicas que é um pouquinho perigosa. Eu acho muito importante a gente que comunica pensar não só no que a gente quer falar, mas também em como as pessoas vão ouvir. E aí vocês pediram muito pra gente falar sobre essa matéria. Não ia mudar de lugar o vídeo do Dia dos Namorados, porque ele era muito específico. Mas então agora nós estamos aqui, mudamos um pouquinho nosso cronograma para falar desse assunto. Pra vocês verem que o Projeto Boa Sorte está chique, profissional, gravando 80 vídeos por dia, mas continua também atual, contemporâneo, de olho nas tendências. A gente tem um exemplo muito claro disso bem aqui no começo. A gente tem o dado de que 1 a cada 4 homens que fazem sexo com homens tem HIV na cidade de São Paulo. Depois a gente tem um dado de outro estudo falando de uma prevalência de 15% no mesmo grupo, sendo que a matéria depois adiciona, não é possível comparar os dois dados. E aí ela adiciona um terceiro dado, que é, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência do HIV na população geral é de 0,4%. São 3 dados coletados em momentos distintos, com métodos distintos, com finalidades distintas, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem uma pergunta. Não necessariamente a nossa hipótese, né, que a gente está pesquisando vai estar correta, mas a gente faz a pesquisa já direcionado para o que a gente quer saber. Essa pesquisa que a matéria comenta, ela é específica para homens que fazem sexo com homens. Então é lógico que os dados mais relevantes vão ser um comparativo sobre essa comunidade com ela mesma. Acho que talvez essa pesquisa seja muito mais interessante para falar sobre a forma como homens que fazem sexo com homens acessam saúde do que para falar de prevalência de HIV. Até porque, se alguém aí for da área de pesquisa, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que 4 mil homens, por mais que seja muita gente, é pouca gente para a gente conseguir fazer uma amostra que a gente possa levar para um universal assim, né? Foram feitos em 12 cidades, 11 capitais e Brasílias. Então, não foi no Brasil inteiro, né? Então, como é que você pega os dados de algumas cidades e compara com o Brasil inteiro? São de capitais, então você não tem aí informação do interior, né? Talvez no interior você vá ter um volume maior de, por exemplo, mulheres infectadas com HIV durante a gravidez do que talvez você tenha na capital, onde o acesso à saúde geralmente é mais privilegiado do que no interior. Então, existem várias questões de vulnerabilidade sobre acesso à saúde que essa pesquisa, assim, começa a discutir, mas eu não acho que ela seja suficiente para a gente fazer a discussão que precisa ser feita sobre isso, né? Eu acho que ela é um bom começo. É um bom começo que alguém tenha se preocupado em pesquisar sobre homens que fazem sexo com homens, né? Esse termo que é bom e é ruim. Né? É bom porque ele abrange vários grupos de homens que fazem sexo com homens, independente da orientação sexual, né? Visando a prática. Isso é legal porque tira um pouquinho a noção de que o grupo está em risco, né? No sentido de ter chance de contrair o HIV por causa de sua orientação sexual. Não, essa pesquisa deixa claro que é por causa das práticas sexuais, né? A gente já falou aqui no canal antes que a prática sexual anal é a que apresenta o maior risco de transmissão do HIV. Homens que fazem sexo com homens, faz sentido que façam sexo anal com mais frequência do que homens que fazem sexo com mulheres, principalmente se forem mulheres cisgênero, por exemplo. Quando eles usam esse termo, eles estão valorizando a prática,
o que é muito interessante para dissociar desse estigma, mas ao mesmo tempo não deixaram claro aqui, mas com frequência o termo homens que fazem sexo com outros homens é usado também para classificar as travestis e as transexuais, o que é extremamente equivocado, estigmatizador e impede a gente de ter uma leitura realmente importante, né, e verossímil do que é o acesso à saúde dessas mulheres. A gente sabe que é muito pior do que a de um homem gay, por exemplo, e é muito pior do que a de uma mulher cisgênero e é muito pior do que a de um homem heterossexual. Inclusive, se a gente entende que a questão maior, né, de vulnerabilidade tem a ver com acesso à saúde, a gente põe um pé atrás com a fala que a matéria escolheu da pesquisadora, né, dela falar que são vidas e vidas em risco. Hoje a gente tem tecnologia para o HIV não ser mais uma infecção fatal. Essas vidas estão em risco não simplesmente pela infecção pelo HIV, mas pela falta de acesso à saúde. Porque a infecção por HIV por si só, hoje, não deveria ser fatal. Mas quando você combina a infecção pelo HIV com a falta de acesso à saúde que não entrega medicamento, com o estigma que leva a pessoa a nunca fazer o teste e descobrir tarde quando já desenvolveu AIDS, com o racismo estrutural que impede que mulheres negras em periferia recebam o pré-natal e faça com que as taxas de transmissão de mãe para filho ainda seja muito grande entre elas, né? Quando você junta tudo isso, você vê que a questão não é tão simples quanto transmissão do HIV, né? Existe um cenário muito grande por trás disso. E aí quando você coloca a questão da transmissão no centro, você está falando de vetores e você está falando de pontos individuais ali, né? Você está falando de pessoas. Então você começa a culpar essas pessoas pela epidemia, ao invés de responsabilizar toda uma sociedade e um estado por fatores que aumentam a vulnerabilidade e facilitam o crescimento dessa epidemia. É sempre mais complicado do que parece. E eu entendo que isso é uma dificuldade para a gente abordar essa questão, né? Porque a gente está na época Twitter, né? 280 caracteres, nossa, era um absurdo. Você falar que o Twitter ia ter 280 ao invés de 140, as pessoas achavam absurdo. Mas 140 caracteres não é o suficiente. Uma matéria inteira não é suficiente para dar conta da complexidade que está sendo a epidemia de HIV/AIDS no mundo hoje, que dirá no Brasil. E inclusive a própria pesquisadora tenta colocar essa questão da vulnerabilidade, né? Então ela fala, pô, a gente tem aí uma bancada muito conservadora que está impedindo o debate de saúde sexual nas escolas, isso está vulnerabilizando os jovens, e aí a matéria parafraseia isso e faz uma tradução bem precária disso, como se houvesse uma equivalência entre essa vulnerabilidade pela falta de educação sexual e o fato de que as pessoas perderam o medo da AIDS, especificamente os jovens. A educação não serve para colocar medo nas pessoas, muito pelo contrário, a educação serve para a gente não ter que ceder ao medo e se silenciar diante de problemas, de dificuldades, de desafios, né? O medo foi um recurso importante na década de 80 e 90, quando não havia nenhuma informação. Hoje a gente já tem muita informação, então trabalhar com medo não faz mais sentido. O medo desenvolveu uma resposta rápida, principalmente da sociedade civil, há 20, 30 anos atrás? Sim, mas o medo também fez crescer um estigma muito grande que a gente carrega até hoje. E aí a gente se esforça pra caramba pra rever esse estigma e voltar a falar de HIV e AIDS, mas existe uma tentativa frequente, recorrente, de substituir a educação pelo medo. A gente aqui no projeto não acha que esse seja o melhor caminho. Não acho que isso possa fazer sentido. Aí vem um parágrafo que eu tive uns probleminhas, porque eu achei muito que ia ser um parágrafo maravilhoso, mas não foi tanto. Ele começa assim: aquela história de falar use camisinha e faça o teste não funciona mais. Muito bom? Ok, começou bem, Mário Schaeffer que falou isso. Aí ele coloca, são novos modos de vida, de espaços de sociabilidade e de acordos de identidade. Maravilhoso, amém diversidade, né? Reconhecer isso como um fato, sem imprimir julgamento. Eu acho que ele faz isso nessa frase e é muito maravilhoso, sabe? Reconhece que existe uma coisa diferente aí, que a gente tem que aprender a lidar com essa coisa diferente.
Aí ele coloca, antes havia uma adesão maior a recomendações comunitárias. Eu falei, calma, o quê? Hã? Já fiquei meio... O que tá acontecendo? E aí ele coloca, agora faz parte das novas gerações uma individualização de normas. Eu falei, eita, calma, véi! Muito louco, não é por aí. Essa questão da individualização de normas, eu acho que a geração Y principalmente, né, a nossa geração, a geração da maioria de vocês grauzinhos, porque eu vejo nas estatísticas a idade de vocês, ela tem uma coisa muito disruptiva de querer quebrar com o que veio antes. E você não tem disrupção se você manter estruturas, instituições rígidas, né? Então a norma é ruim porque ela faz com que o processo de transformação da sociedade seja mais lento. Eu, vocês, a Moema, a Mari que edita, a gente muda todo dia, a todo momento, né? Amanhã eu não sou mais o mesmo Gabriel, né? Ontem eu tive conversas que me fizeram rever várias questões. Já as normas, elas demoram muito para se transformar, né? Tem toda uma burocracia e até uma questão de aceitação da sociedade, porque, cara, desde que criminalizaram o racismo, por exemplo, eu acho que o racismo tem estado muito mais evidente. A gente pode discutir se ele está mais evidente ou se está acontecendo mais, mas isso deixa claro que existe um atrito entre a norma e a sociedade. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo surgir aí uma nova geração, que é a geração Z, que eles são marcados por querer a disrupção que a geração Y pediu tanto, mas por entender também que a disrupção sozinha, ela vulnerabiliza muito a gente, né? A geração Y, a gente acha lindo dizer, eu tenho um vídeo aqui sobre isso, que não vai fazer faculdade, mas aí de repente a gente não sabe como é que vai pagar os boletos, né? A geração Z então tem uma vibe de, ok, a gente precisa criar novas formas de viver, precisa criar uma nova sociedade, quebrar com alguns paradigmas antigos, mas existem valores tradicionais que valem a pena, né? Existem valores tradicionais que são importantes e a gente não pode perder eles no processo de reconstruir o que não está legal. Então eu acho que a geração Z vem justamente para resgatar um senso de comunidade que, enquanto nação, nós nunca tivemos no Brasil, né? Mas que talvez a geração X tivesse, por exemplo, enquanto família, enquanto bairro, talvez, e que a geração Y também tem, enquanto, por exemplo, minha roda de amigos, né? Eu tenho um grupo de amigos do ensino médio, a maioria é LGBT, e a gente tem uma vibe de comunidade muito grande, de torcer muito um pelo outro, de estar sempre junto, de fazer tudo um pelo outro, de precisar de ajuda a gente corre. Isso também é comunidade. Eu acho que então a geração Z vem para encontrar um meio do caminho, né? Eu ter nascido na mesma família que você não significa necessariamente que a gente é uma comunidade, mas vale a pena existir comunidade. Né? Então a escola pode ser uma comunidade, não significa que eu vou concordar com tudo que você diz, né? Não significa que a gente vai se tornar uma seita fechada, não, mas vale a pena ter-se aí um senso de eu me responsabilizo por você, você por mim, nós por todos, uma vibe... Vamos fazer o seguinte, acabou o alfabeto, na verdade o apocalipse está chegando, é isso que querem dizer com a geração Z. E aí, pra mim, quando chega no final, tem as duas colocações que mais são problemáticas de toda essa matéria no sentido de estigma, porque, de novo, a crítica aqui não é tanto aos números, né? Queridos homens que fazem sexo com homens que estão assistindo esse vídeo, a gente precisa reconhecer que existe uma vulnerabilidade maior na prática sexual que nos é prazerosa, né? E a gente vai se beneficiar muito de reconhecer isso, de aprender a controlar este risco da forma que nos é mais interessante e aprender a cuidar uns dos outros, né? Não de uma forma excludente, mas de forma a incluir, de fato, tanto quem vive com HIV quanto quem está em vulnerabilidade ao HIV e a gente poder todo mundo estar junto pela prevenção, cuidando um do outro, né? Refutar esses dados não vai fazer a gente mais saudável,
né? A AIDS é uma causa importante de morte entre homens que fazem sexo com homens. E a gente não falar sobre isso, ou empurrar essa questão porque a gente não quer se vincular a ela, é a gente se silenciando sobre o nosso próprio genocídio. É um negócio muito grave, né? O Caroé Contreras é um ativista que fala muito sobre essa questão e eu acho fantástico quando ele coloca isso. É uma perspectiva que eu nunca tinha visto, tanto que faço questão de dar o nome dele, porque é verdade. Toda vez que você fala, não quero falar de HIV nos gays porque as pessoas ficam achando que HIV é coisa só de gay. Toda vez que você joga esse argumento, você está vulnerabilizando a sua própria população sobre essa questão. Isso é muito grave, né? Mas também não dá pra gente permitir uma narrativa assim, que sim, estigmatiza, né? É uma narrativa que faz parecer que o problema... Porque uma coisa é você dizer assim, pesquisa entre gays aponta vulnerabilidade para o HIV. É diferente, né? E aí você fala, as teorias por trás dessa vulnerabilidade são as de falta de educação sexual, falta de referência sobre as experiências sexuais de homens que fazem sexo com homens. Cara, dá pra você levar isso para outro lado, né? Dados são só números, a gente interpreta eles como a gente quer e a gente faz dessa interpretação o que a gente quiser. Duas coisas que eu acho muito problemáticas, que são comuns tanto nessa matéria como com frequência nos discursos que tentam culpabilizar o jovem pela epidemia de HIV. Um vídeo do coletivo Louca de Favirense, eles falaram de uma coisa muito interessante, né? Do tanto que existe um contexto social, estrutural que vulnerabiliza o jovem e que aí provoca um número crescente de novos casos entre os jovens e que isso, que é resultado da vulnerabilização, é utilizado como argumento para culpabilizar esse jovem. E aí você desresponsabiliza as estruturas. Isso é muito cruel, né? Porque aí você fica achando que o problema tá na consequência e não na causa, entende? A causa é, a gente tem uma sociedade e uma estrutura, né, por exemplo, de saúde, que contempla mal jovens, contempla mal práticas sexuais não heteronormativas e que deixa, então, esses jovens homens que fazem sexo com outros homens muito vulneráveis. A consequência disso é um aumento nos novos casos de HIV entre homens que fazem sexo com outros homens jovens. E eles querem que a gente acredite que o problema é desses jovens. Tá, vou falar então das coisas que eu falei que eu ia falar, porque eu não tenho foco. A primeira é que existe uma aspas lá, ali pro final a própria pesquisadora fala da banalização da AIDS e ela coloca assim, as pessoas acham que a AIDS tem cura. Eu acho muito problemático, porque a gente vê várias pessoas que vivem com HIV e são extremamente estigmatizadas, discriminadas diariamente, né? Pessoas que são vistas como frágeis, como incapazes, pessoas que são demitidas, pessoas a que são negadas emprego, pessoas a que são negadas afetividade. Não, tudo bem você ter HIV, mas a gente não vai transar, sabe? Não beija, separa talher. Isso acontece até hoje, gente, até hoje. E aí sempre que se fala de banalização da AIDS é um discurso tão fácil de comprar, mas existe uma diferença muito grande entre você ser ignorante sobre um assunto e você conhecer esse assunto e banalizar esse assunto. A gente só vai poder falar de banalização do HIV e da AIDS quando a gente tiver uma sociedade que de fato está bem informada, de fato está envolvida em processos de educação que ensinem para essa sociedade o que significa HIV e AIDS hoje. Porque do jeito que está acontecendo, quem está banalizando a AIDS, na verdade, são as estruturas. Já falei sobre isso, vou deixar o vídeo aqui, né? Quando um veículo de comunicação faz uma leitura tão rasa, né? Faz um agrupamento tão desleal, desonesto dos fatos, ela está banalizando a importância de se discutir disso com mais profundidade, com mais seriedade, né? Toda vez que um veículo de comunicação prefere o sensacionalismo ao slow news, né, a fazer algo com mais carinho, mais artesanal, com dados mais bem conectados, com fontes bem citadas, porque com frequência aqui fala-se de pesquisas e não se cita as fontes. Eu já tinha falado uma vez que eu não ia dar referências e eu me arrependi completamente desse vídeo. Eu tirei ele do ar, não sei se vocês repararam isso.
porque depois eu entendi que é importante, né? Sim, a gente erra e a gente se corrige e a vida segue, tá? Isso é uma dica para todos. Se errou na vida, resolve e segue. O Versus, vou deixar o vídeo aqui da gente cantando, tem uma música que eu gosto muito que diz assim: deixe que o tempo trate, há tantas voltas para se retratar. A gente vai ter muita oportunidade na vida para errar e muita oportunidade na vida para corrigir os nossos erros. Não precisa ter medo, tá? E aí, depois dessa questão da banalização, existe ainda também uma colocação que é do Gerson Pereira, diretor substituto do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/AIDS, das hepatites virais do Ministério da Saúde. Título grande, Gerson. Gostei muito de muitas coisas que o Gerson falou aqui. Me parece que ele é um cara mais antenado assim, do que muitos que eu conheço. Mas ele coloca no final, e a fala dele foi escolhida para fechar a matéria, e eu acho que a matéria foi muito sensacionalista nessa escolha, que é o seguinte: os jovens se acham super-homens, que nunca vão adoecer e não procuram serviços de saúde. A questão aí não é etária, né? Homens são ensinados a ser fortes, a ser viris, a nunca falhar, a segurar sozinho todas as estruturas, a sustentar suas parcerias. A gente é o tempo todo ensinado que a gente tem que ser uma fortaleza, né? O homem não chora, o homem não machuca, o homem não sente dor, o homem não vai ao médico. Então, antes da questão etária, a gente tem uma questão aí de gênero que vulnerabiliza muito nós homens, né? O patriarcado, o machismo é muito cruel com homens no sentido de saúde, tanto de saúde mental quanto saúde de uma forma mais abrangente, porque a gente não procura mesmo. Eu tenho falado muito em oficinas, quando eu percebo que existem muitos homens heterossexuais ou que eles estão muito desinteressados na oficina ou na palestra, eu sempre chamo a atenção das meninas. Vai haver um dia em que, meninas, vocês não vão ter que ser babás dos homens mais. Enquanto esse dia não chega, vocês podem salvar a vida de muitos homens, né? Vocês podem ajudar homens héteros a serem diagnosticados cedo. Até os homens viado também, porque viado ainda é homem e a gente ainda é cabeça dura do mesmo jeito. É muito ruim pedir isso das meninas, eu acho péssimo. Mas eu acho que a gente tem que ir caminhando aos pouquinhos. A gente, homem, não tá pronto para andar na bicicleta sem rodinha ainda. A gente precisa que vocês segurem a mãozinha da gente um pouco. Vai passar, vamos trabalhar para isso melhorar, mas até lá, ajuda, por favor, tá? Obrigado. É isso, viu? Não foi tão ruim quanto a época. Eu só acho que foi descuidada. E essa pesquisa tem sido utilizada de uma forma muito irresponsável, né? Um seguidor me mandou um post de um jornal do Ceará, acho que era de Fortaleza mesmo. E a matéria é um post de Instagram, só com essa chamada, né? E aí é lógico que os comentários destilam uma enxurrada de homofobia. Pois é, não foi tão ruim quanto a época, não foi a última vez que a comunicação foi aquém do que ela poderia ser, né? Em prol da resolução da epidemia de HIV/AIDS. Mas a gente continua fazendo esse trabalho. Grãozinhos, lembrem-se disso tudo. Carreguem isso com vocês, nos argumentos de vocês, nas discussões de vocês, porque a gente tem que falar da relação entre homens que fazem sexo com homens e HIV, sim. Mas a gente precisa fazer isso com cuidado para não fazer crescer o estigma, né? Mas precisa fazer, porque se a gente não fala, vão aumentar os números e aí o estigma vai crescer do mesmo jeito. Olha que tiro no pé que a gente deu. Vamos junto então? Nós, vocês, sem a folha. Eita, depois eu vou ser demitido, como é que chama? Depois eu vou ser processado e eu não tenho dinheiro pra pagar processo de veículo grande, não. Como pode processar a gente assim, né? Não, porque é liberdade de expressão. Se publicar um negócio, eu tô fazendo uma análise do negócio, certo? Não me processem.